Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos, graças a eles nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre, obrigado pela sua presença e a sua participação. E esse tempo que não passa, parece que estamos caminhando e não muda. Estamos ainda sob a influência da Covid, que influencia todo o nosso estado, nosso país, nosso mundo, inclusive nosso estado espiritual. E nesse período de Covid, nós temos aí, estamos dizendo que estamos em guerra, estamos guerreando, nosso inimigo invisível. E temos soldados de campo de frente, ali na batalha de frente, que são os nossos profissionais da saúde. Eles estão pegando o boi pelo chifre, com as suas dores, suas alegrias, estão trabalhando para que o nosso mundo seja melhor. Hoje, nosso Papo de Padre vai ser isso, conversar sobre esses soldados. São poucos aqui e poderiam trazer outros tantos. Nós temos aí desde as secretárias que atendem, as atendentes dos hospitais, as faxineiras, enfermeiros, médicos, e que nós temos rezado por eles esse tempo todo para sustentar esses homens. Alguns já morreram. Outros estão aí lutando para poder manter-se firme no propósito pela vida e pela vocação. Hoje trazemos aqui então 3 profissionais da saúde. Como eu disse, são 3 médicos. Poderia ser um enfermeiro, poderia ser uma servente. São todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Estão nessa batalha junto conosco. Temos aqui a Suelen, especialista em nefrologia. Nós temos a Brenda, clínica geral. E nós temos o Tiago, intensivista, que tem suas famílias, que tem as suas dificuldades, suas vidas pessoais. Como é que está sendo isso no coração de vocês? Como é que está sendo o impacto emocional disso? A fé ajuda alguma coisa neste momento? Como lidar com tanta dor e com tanta perda? Bem-vindos. Obrigada, Padre. Bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Como é que é isso? Como é que é essa luta? Foi difícil, mas acredito que toda a equipe multiprofissional está lutando bravamente. Mas foi difícil. É como aprender a voar em pleno voo, né? Uma doença desconhecida, uma busca incessante pelo conhecimento, e muitas vezes não temos respostas, e não temos algumas respostas ainda hoje, né? E um desafio imenso. Então, uma das primeiras coisas que um chefe nosso do setor de urgência e emergência falou, e é um grande amigo, foi assim: eu sei que vocês dominam a técnica, vocês dominam tecnicamente a ressuscitação cardiopulmonar, baseado nas diretrizes. Mas eu quero que, em pandemia, vocês pensem primeiro em proteger a equipe. Se você não pensa em proteger a sua equipe e a si mesmo, você coloca eles em risco, eles podem adoecer. Então, atender uma parada cardiorrespiratória sem estar devidamente paramentado, diante de uma pandemia, eu não posso expor ninguém. Então, isso nos fez raciocinar, colocar um freio, nos preparar, né? Pensar no lado emocional e nos sofrimentos também que isso traz. E estamos aí na luta. Vocês 3 lidam diretamente com Covid, com pacientes de Covid, né? Tiago, como é que é isso? No dia a dia, no hospital, em casa? Eu sou médico intensivista, então eu sou responsável por 2 UTIs 100% Covid, chama de coorte. Lá só entra se for Covid. E aí, puxando uma fala dela, a parte da paramentação no Covid é pesada. É um óculos grande, é uma touca, é capote por cima de capote. Machuca o nariz, é complicado. E a dinâmica mudou da UTI, porque imagina, o paciente que está lá ele é mais complexo, o parente que está em casa vai visitar todo dia, já gera uma ansiedade, agora não pode mais entrar. A família não entra, então e é uma doença que demora demais para tratar. Então, a gente tenta tratar a nossa ansiedade e a da família, entendeu? É complicado. Do ponto de vista profissional, a gente tenta trazer essa família o mais próximo possível com iPad, com visita online para a família que pode, mas gera a principal angústia nossa da saúde é justamente não poder falar. A gente fala por telefone com os parentes, não poder olhar no olho e falar: o seu pai está grave, talvez morra. Falar por telefone fica muito frio, isso gera
Às vezes eu falo, olhar no seu olho e falar, o seu pai está muito grave, talvez ele morra e eu não consigo. Isso gera uma ansiedade. E vocês ainda não se contaminaram pelo Covid? Não. Eu não. Mesmo também lidando diretamente ali? Não adoeci. Mas Né? chegaram a pensar, talvez, já peguei, já segui um Eu já fiz 4 exames. 4 exames? Fiz Toda até uns semana 4 a gente dias de pensa. novo. Eu fiz 3 testes. 3 testes? Porque você sentiu alguma coisa, algum efeito? O primeiro foi uma orientação, porque a gente teve um contato, um dos primeiros casos lá no Hospital das Clínicas, aí os funcionários que cuidaram ativamente fizeram esse teste, mas teve um período que eu tive um sintoma bem leve, bem brando, aí os infectologistas pediram para fazer o qualquer teste. febre, qualquer coisa hoje... Mas tô bem. Você, Brenda, fica na estrada, não é isso? Isso, eu trabalho com remoção interhospitalar dentro do estado do Espírito Santo. Do interior para Grande Vitória? Do interior para Grande Vitória, de interior para interior, onde às vezes não tem leito de UTI, mas em São Mateus, em Venda Nova tem, a gente leva para esses locais também. Tira de locais que não tem leitos de UTI e leva. E parece que a ambulância é toda paramentada. Toda paramentada, toda plastificada. A gente evita ao máximo todo o ar ter contato com as coisas da ambulância. A gente plastifica as bombas de infusão, plastifica cardioversor, monitor, tudo é plastificado lá dentro. E a gente só toca naquilo que realmente é necessário para o paciente. Gente, se a gente já com a máscara, com o óculos já é ruim, imagina vocês com todo equipamento e vocês têm que lidar com manusear instrumentos, São 3 a sensibilidade, São gente. 3 luvas que a gente usa. 3 luvas? 3 luvas, uma em cima São da outra. 2 capotes. A dinâmica mudou muito. O centro cirúrgico, uma cirurgia que demoraria 2 horas para acontecer, limpar a sala e entrar outra, agora 4 horas. Um tempão para limpar, plastificar tudo. O doente sai, espera 1 hora para baixar, aerosol, aí entra a equipe de limpeza, limpa. A dinâmica mudou bastante de paramentação de tempo do ato cirúrgico, do ato do procedimento. Mudou bastante. E vocês na área, embora vocês trabalhem diretamente com o Covid, e aqueles que estão sofrendo e morrendo não por causa da Covid, mas por consequência da Covid? Por exemplo, um ataque cardíaco, que às vezes não tem porque o hospital está ocupado com outras coisas, e outros problemas afins. Isso eu vejo muito por questão da remoção, né? Antigamente a gente fazia muita remoção de infarto agudo do miocárdio, levava muito para o evangélico, levava muito a hemorragia digestiva para o Hospital das Clínicas. A gente tinha muita remoção de outras coisas e remoções de recém-nascidos também. A gente faz esse tipo de remoção. E essa quantidade de remoções caiu drasticamente. Assim, o que a gente tinha hoje corresponde a nem 10% das nossas remoções. Existem plantões que é só Covid, só remoção E esse de povo Covid. está morrendo então, não? O número de mortes súbitas em casa, mundialmente, aumentou bastante. As pessoas não vão para o hospital. Você liga para um paciente que está na fila para operar, vamos operar. Não vou não. As pessoas Deixa têm aqui, medo tranquilo. de ir para o hospital, de se Mas contaminar. também os médicos, os hospitais também não estão fazendo mais cirurgias. Eletivas. Só emergencial. Só. Então, ou seja, nós temos uns dados aí de quantas mil mortes, 70 e poucas mil mortes no Brasil por Covid, mas as consequências da Covid é muito maior. Muitas pessoas estão morrendo. Morrendo de diversas causas, né? Como sempre Doença morreram. do corpo, doença da alma, suicídio, tudo aumentou bastante, né? Mas eu quero saber de vocês agora. E a vida pessoal de vocês? E a família de vocês? Tiago, eu sei que você tem filhos. 2 filhos. Tem filho, né? Ainda não, solteira, Ainda não. tá no páreo ainda. Mas tem a família, tem o pai e a Tem, mãe. pai, mãe, irmãos. Como lidar com isso? Como é que vocês têm feito rapaz. isso? Eu fiquei quase 3 meses sem ver as crianças, só por FaceTime, mas chegou um momento que meu filho não queria falar comigo nem pelo FaceTime, eu só quero ver meu pai se for pessoalmente, já estava se negando. E aí, putz, você pesa risco-benefício, né? Tenta sempre se convencer de algum jeito que vê-lo vai ser melhor. E aí hoje eu pego. E como é que foi esses 3 meses? É ruim, né? Muito ruim. É muito ruim. Como você lidou com isso? Em casa, chorando, sentava, gritava, brigava? Anderson, a gente está trabalhando muito agora mais, né? Então, quando você está lá enfiado naquele monte de capote, você acaba que esquece um pouco. Mas quando chegava em casa, você tenta se ocupar de algum jeito. Agora eu tô tentando cozinhar. É o famoso ócio criativo, né? O tempo que você tá aí, você tenta se ocupar, mas não dá para suprir, não. Você tenta diminuir a dor, mas não, é ruim. Por falar, cozinha bem, tá? E Valeu. você, Suelen?
Filho, marido? Eu tenho uma filhinha que fez 2 anos durante a pandemia. Mas em março eu estava fazendo um curso de atualização em São Paulo e foi a ocasião, inclusive dia 11 de março, a OMS declara a pandemia e eu voltei de São Paulo quando o governador do estado já estava decretando fechamento de escolas, né? E aí eu já vim alarmada para cá. Então, quando eu voltei meados do dia 15, eu reuni minha família e coloquei todo mundo já em quarentena. Nessa época a gente tinha, eu soube só daquele caso aqui no estado que não aceitou isolamento e havia viajado e obrigado a se isolar em São Paulo, mas talvez eu tenha colocado muito cedo, não sei, mas nós entramos a partir do dia 15 de março e eu não me afastei do meu marido e da minha filha. Nós, em decisão conjunta, ficamos em casa juntos, mas os avós foram distanciados, avós, tios, a família como um todo, né? Isso foi difícil. Dentro da minha casa eu tive um grande apoio, meu marido abriu mão de muitas coisas, a prioridade era cuidar da nossa filha e ele cuidou e está cuidando para que eu pudesse trabalhar. Então houve uma parceria muito grande dentro de casa, mas eu sabia que o mundo lá fora não estava assim, né? A gente vê muitos problemas acontecendo, a pobreza, o desemprego, né, outras dificuldades. Então, assim, eu acho que nunca se viu nessa história uma situação que obrigasse tanto a gente pensar no outro. Porque, por exemplo, eu estou saudável, eu não sinto nada, mas eu tenho que pensar nos meus pais idosos, eu tenho que pensar no meu tio portador de comorbidade, que é diabético, que tem doença renal crônica. Eu tenho que pensar na colega gestante, ou eu tenho que pensar num rapaz desconhecido que está no banco, que está na padaria, eu não conheço, mas ele pode ter alguma doença grave, ou ele pode transmitir, ou eu posso transmitir para ele. Então, assim, nunca foi tão necessário ou tão discutido a importância de se pensar no outro. Eu estou bem, mas eu preciso pensar no outro, entendeu? Você tem algum protocolo, Brenda, para chegar em casa e assim por diante? Tenho. Antes de chegar, eu já aviso que estou chegando, mas geralmente, como agora teve a abertura do comércio, eles não estão em casa o horário que eu chego, ou eu chego cedo demais, ou eu chego tarde e eles ainda não estão em casa. Tiro toda a roupa direto pro banho, depois eu vou conversar com eles e a roupa é direto pra máquina. Tem já o álcool em gel na porta de casa, o tapete sanitizante, tem tudo em casa certinho. Agora, pessoalmente vocês aqui, quais são as consequências emocionais? O que está deixando marca em vocês? Tem alguma sequela? Ou vocês estão frios já, como diante da situação, já de tanta dor, já está tranquilo, imunizado? Eu acho que se chegar a ficar frio é bem difícil, né? A gente lida com a vida, a gente faz um juramento de salvar a vida e muitas das vezes a gente não consegue salvá-las. O paciente acaba vindo a óbito várias vezes, né? A taxa de sobrevivência, pelo menos na UTI que eu trabalho, não sei a do Thiago e da Suelen, mas é bem baixa, infelizmente. Pacientes vêm 2, 3 pacientes a óbitos por plantão dentro de uma UTI de 30 pacientes. Eu acho que ficar imunizado, frio a isso é muito difícil, porque é uma vida, né? A gente jurou protegê-la, jurou salvá-la e acaba que a gente, infelizmente, não consegue. Muitas das vezes, lá na UTI que eu trabalho, a gente consegue encontrar com o acompanhante, pergunta ao acompanhante se quer gravar um vídeo, a gente mostra para o paciente, mesmo o paciente desacordado, a gente coloca no ouvido, alguns pacientes, inclusive, sedados, vem a choro, ouvindo a voz do familiar, e a gente olhar no olho e falar... Chora junto. Chora junto. E você olhar no olho e falar, olha, eu sei que a sua mãe, isso inclusive aconteceu comigo essa semana, eu sei que o seu pai chegou aqui com catéter de O2, respirando bem, só que quando eu cheguei hoje no plantão, ele não estava conseguindo respirar sozinho e a gente teve que entubar. E aí você vê a lágrima no olho da pessoa, o desespero de saber que o pai dele está piorando. Acho que não tem como você ficar frio a isso. A carga de trabalho aumentou muito, então você tem um cansaço físico, um cansaço mental e tem essa coisa do ponto de vista pessoal, fica com a sensação de que você está perdendo tempo perdido. Eu fiquei um tempo longe das crianças, quer ver os amigos. Meus pais são do Rio,
não consigo ir ao Rio, então você fica a sensação de que você está perdendo um pouco de tempo. E do ponto de vista de trabalho, a carga emocional é grande, porque a taxa de mortalidade na UTI Covid do paciente que é entubado é de 80%. 80%? 80% do paciente que vai para a UTI e é entubado. É de 80% no SUS, Brasil. E aí você vê que aquelas pessoas morrendo, você fica assim, o que está passando batido? Onde é que eu posso estar errando? E você vê esse monte de informação. A medicina já é a ciência das verdades transitórias, né? Então você pega cloroquina, não cloroquina, ivermectina. Isso. E a família eu quero falar isso. sobre isso também. O doutor Google nunca foi tão presente na nossa vida. É complicado. Não, logo quando saiu essa questão da dexametasona, você entrar no protocolo, né? Acho que isso saiu numa terça-feira, na quarta-feira na visita. Mas vocês já estão dando dexametasona para minha mãe? Eu falei, calma, gente, isso tem que ser estudado. Isso não é uma coisa que a gente ouve na mídia e já coloca em prática, né? Mas antes disso, dessas zinhas da vida aí, consequências psicológicas, emocionais? Eu tive algumas consequências, sim. Porque, assim, eu sou formada há 10 anos, eu sou especialista há 5, mas há 5 eu trabalho em urgência e emergência do hospital universitário, né? E nós fomos convocados a trabalhar, a exercer a nossa força de trabalho como um todo nas novas UTIs que foram formadas no hospital e na urgência e emergência, como sempre estivemos lá. Os alunos foram afastados e ficaram aqueles que... como é que eu explico? Aqueles que poderiam, os profissionais de fato, estágio né? optativo que eles estão chamando, né? Isso. Não sei como que é lá na UFES, na Multivix, eles trabalham como estágio voluntário. Aí ficaram os profissionais. Então, a linha de frente foram os profissionais, os assistentes e os residentes. Então, as férias foram canceladas, mas me pareceu justo, porque a gente ia enfrentar ainda, né, um momento difícil aqui no estado. Me parecia justo. Então, férias canceladas, aumento de carga de trabalho. Durante essa evolução, aí o cansaço veio, a doença se aproximou de pessoas muito queridas, muito amadas. Houve morte de colegas profissionais. Houve alguns casos em família, não sangue do meu sangue, mas pessoas que eu considero família. 2 óbitos, uma mãe e um filho faleceram. E os casos aumentando. Então, eu enfraqueci nessa jornada aí, eu me senti fraca, assim. Teve um momento no meu plantão que eu realmente me senti extremamente cansada, exausta, mas no dia seguinte eu falei, eu preciso ligar para a equipe da saúde mental. O hospital formou uma equipe para cuidar dos profissionais. Eu falei, então, eles estão aí, eu vou pedir ajuda. E aí eu pedi ajuda mesmo. Pedi o auxílio da equipe, entrei em terapia, foi maravilhoso. E até hoje eles estão acompanhando. E são muitos profissionais, muitos profissionais. Meu caso foi talvez brando, mas assim, acredito que tem um sofrimento maior aí. Eu também lido com pessoas, nós padres lidamos com problemas emocionais e às vezes a gente fica também limitado por não poder hoje numa UTI. A gente não pode mais numa UTI, né? Ainda mais de Covid, então. Nós não somos permitidos. E para nós, padres, a unção ela tem que ser tocada, né? A gente passa o óleo na pessoa, a gente faz uma oração distante. Tenho acompanhado, recebido inúmeras pessoas nas redes sociais, inbox, suplicando, pedindo. Nossas missas, nunca tivemos tantas intenções de missas, de mortes e assim por diante. São dores que realmente é impossível ficar insensível. Toca a cada um de nós, né? Você falava que precisou da ajuda também terapêutica, né, nesse período. E a fé? Eu sei que vocês são 2 católicas, ele é um espírita. Como é que vocês exercem e como é que, nesse momento, a fé? Independente do Covid ou não, a gente percebe nos pacientes gravemente enfermos que os ateus passam por isso de uma forma mais sofrida. Sério? E as pessoas que têm fé... Ontem, se eu puder, eu te mando, vou pedir para o hospital, eu filmei, a gente faz prona nos pacientes, eles ficam de barriga para baixo, cai de barriga para baixo, fazendo uma carta, agradecendo a Deus, emocionado, chorando, porque ele estava melhor, longe de ter alta, mas estava melhor.
E outros, assim, tristes, por que comigo? Por que comigo? Entendeu? A fé ajuda demais. E eu penso que o que ajuda é você ter esperança. E eu acho que a fé vem muito nesse sentido de te dar esperança. Te dar sentido num mundo que não tem muito sentido. E tem um livro do Dante, fugiu o nome, que tem uma passagem no livro que tem um inferno. E na porta do inferno tem: deixai toda a sua esperança vós que entrais. Porque para ele o inferno é o quê? A falta de esperança. Seja o deserto que você esteja atravessando. Então, a religião tem um papel fundamental nisso. De entender o sofrimento, talvez até entender que você talvez precise passar por aquilo para melhorar de alguma forma, entender que aquilo talvez tenha um propósito ou não, mas entender que existe uma força maior que possa te ajudar além do médico, entendeu? Você se agarrar em alguma coisa nesse momento, um corrimão, é fundamental. Nossa, ajuda demais. Me ajuda demais a passar por essas coisas. Assim, demais, demais. Eu tenho uma acompanhante lá na UTI que eu trabalho, que toda vez que ela vai, ela fala assim: abaixo de Deus são vocês os médicos. E a gente tem o costume de deixar o acompanhante entrar quando o paciente está muito grave. A gente paramenta o acompanhante inteiro, explica toda a situação, explica como ele vai encontrar o familiar dele, fala que não pode tocar, não pode abraçar, não pode beijar, é para ver de longe, para conversar, às vezes a pessoa entende. E aí eu tive 2 oportunidades de ver essa acompanhante entrando. Uma foi na semana passada, que ela entrou, orou com a mãe dela, cantou um louvor, e a mãe dela, traqueostomizada, no final ela conseguiu falar amém. E aí essa semana, quando eu fui dar a notícia de que a mãe dela estava ficando melhor e tudo mais, eu falei para ela: hoje a sua mãe está tão bem que ela me pediu um copo de água. Parece que eu não sei o que aconteceu com aquela mulher, que ela caiu no desespero. Eu falei: calma, o que aconteceu? Ela está bem. Eu falei assim: não, doutora, é porque eu sonhei que Deus estava me falando que ela pediu um copo de água. Foi na noite. Então, assim, acho que são essas coisas que fortalecem a gente, né? Exatamente. Eu tive uma outra experiência, sei lá, umas 3 semanas. A religião, ela não tira dor, ela tira o desespero, né, do momento. Eu desci para poder falar com a mãe. Quando inverte a ordem da coisa, é pior, né? O filho internado, né? E eu desci preparado para ver aquela mãe angustiada, já tinha sido: doutor, deixa eu conversar com o senhor. Eu desci para respirar fundo e dizer alguma coisa para ela. Ela falou: doutor, só quero saber do senhor. Eu sei que... Ela falou: como é que foi? Algo do tipo: a providência divina não desce para errar. Uma coisa... Eu falei: E assim, as pessoas têm isso. Entende que Deus tem um propósito na minha vida. Se eu estou aqui... Isso conforta bastante. Como diz o Rapa, para quem tem fé, a vida é mais feliz. Com certeza. Ô Suelen, e já que você falou aqui para nós do seu problema emocional, das consequências disso, dessa dor, a fé na sua vida pessoal também lhe ajudou a recuperar? Você já está boa hoje emocionalmente? Ainda traz isso ainda? Tô ótimo. A fé ajudou muito, né? Desde o início da pandemia, com meu marido em casa, a gente começou a ligar na TV o horário do terço, quando eu estava junto, e eu imagino que ele perpetuou isso, quando ele teve esses períodos, como ele tem esses períodos maiores em casa. E novena direto. Com certeza, assim, eu acho que essa ligação, essa necessidade de aproximação com o Pai aumentou. E a fé tem ajudado muito. E é impressionante também quando a gente fala com as famílias, mesmo por telefone, não sei se os colegas já observaram, é muito grande o número de pessoas que falam: doutora, Deus te abençoe. Doutor, Deus te abençoe, né? Sim. Deus está muito presente, né? Com certeza. Nosso tempo está acabando, mas eu deixei um assunto aí. Cloroquina, ivermectina, azitromicina. Eu já estou especialista nos nomes, né? Que está em voga aí. Eu sei que às vezes ninguém tem respostas, mas há uma discussão que é, inclusive no meio de vocês, médicos, né? Também não há uma concordância. Anderson, doença viral, o tratamento é a vacina. E só falando disso, independente da droga, eu sou da corrente médica que eu penso que estudos experimentais não comprovados não devem ser divulgados no Globo.com, por exemplo, como a hidroxicloroquina. O cara levantou uma hipótese de que pudesse resolver e não resolve.
Então, assim, a gente entende a ansiedade, mas doença viral, o tratamento é suporte. Algumas coisas ajudam, mas nada cura. Tá, mas vocês dão medicamentos. Vocês colocam mesmo medicamentos? Sim, Sim. protocolos A gente dos coloca hospitais. Individualizado, né? Isso aí. Não é chegar um kitzinho e distribuir para todo mundo. É individualizado, né? Porque são várias fases da doença, né? Fase de viremia, fase pulmonar, fase inflamatória. E são vários perfis, né, de doentes. Eu acho que tratamento nunca pode ser uma receita única ou isolada para todo mundo. Acho que esse é o grande conselho, Isso assim, aí. né? Então essa história de que sai tomar remédio agora sem O efeito receitão nenhum. de bolo não funciona. Não, tratamento individualizado, nós somos muito diferentes. Muito diferentes. E eu acho que a maior profilaxia é realmente o isolamento social, Eu né? queria muito que tivesse um carimbão. É Covid? Pum, toma. Ia facilitar bastante. Vocês que você falou de isolamento social, e vocês estão na batalha aí de frente ali, e vê esse povo todo na rua, não dá raiva do povo, não? Às Vocês vezes não têm raiva, não? eu tenho um colega de trabalho que, inclusive, quando ele passa na ambulância, ele pega o walkie-talkie e fala: ó, o caminhão do Covid, vão todo mundo para casa. A gente tenta conscientizar as pessoas, principalmente os mais próximos, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue abranger todo mundo. Isso é um assunto bem batido. O que eu só queria acrescentar nisso se você não quiser se isolar, pelo menos não divulga, porque ele gera um pouco de raiva em quem vê. Gera uma Tô raivinha. aqui na praia, pô, vai ficar lá, Fica cara. quieto, né? Cara, erra com consciência, ainda divulga que tá errando, pô. Né? A gente respeita a individualidade, né? Mas tem que entender que é uma doença altamente transmissível. É aquilo. Eu preciso pensar no outro. Eu não adoeci hoje, mas amanhã eu posso adoecer e ter transmitido, né, até 7 dias atrás para outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Ajuda-te que os céus te ajudarão, né? Faz sua parte um pouquinho, né? Exatamente. Eu quero agradecer a todos vocês e, de modo especial, agradecer a você, profissional da saúde. Como eu já disse no início do programa, poder ter trazido aqui enfermeiros, trazido aqui serventes, atendentes de hospitais, todos vocês que lidam, o motorista da ambulância, todos aqueles que estão envolvidos nessa prática, nesse cuidado da saúde humana. Nós temos aqui 2 profissões importantes na história da humanidade, que é aqueles que cuidam do corpo e os que cuidam da alma. E é importante essa ligação, é importante ter esperança, é importante ter fé. Eu acredito sim no trabalho da ciência, na inteligência que Deus dá aos homens, mas acima de tudo está o Senhor nosso Deus, nosso Criador. Não perca a esperança. E nós rezamos por vocês, profissionais da saúde. A vocês aqui de modo especial, eu peço que Deus derrame a vossa graça, a vossa bênção, que dê força, dê coragem a vocês nas dificuldades, que cure os traumas, as consequências que poderão ter, né? As sequelas espirituais, emocionais do tempo de Covid, mas que isso nos faça melhores. Que Deus abençoe você, profissional da saúde, que dê sabedoria, que dê condições e força. E saiba que essa guerra é de todos nós, mas vocês estão na frente. E a gente agradece a isso pelo trabalho, pela dedicação. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Em nome de Deus, em nome da humanidade. Que Deus abençoe. Um grande abraço a você e na próxima semana nos encontramos. Que Deus abençoe a todos vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz.